Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta quarta-feira, você vai conferir. O julgamento das contas do Fundo Único de Educação de Cuiabá. Esse processo foi considerado regular pelos conselheiros do TCE. E ainda confira por que o balanço do Fundo de Previdência de Chapada foi reprovado. É o TCE Notícias do dia 17 de novembro que está no ar. Olá, tudo bem? Contas do Fundo Único de Educação da capital são julgadas regulares pelo TCE, mas o gestor vai ter de pagar multa de quase R$ 9.000. A realização de procedimentos sem a devida observância às leis de responsabilidade fiscal e de licitações, assim como envio fora do prazo de informes obrigatórios ao TCE, motivaram o Pleno a aplicar multas que somaram 270 unidades padrão fiscal ao gestor Carlos Carlão Pereira do Nascimento, um dos responsáveis pelo Fundo Único de Educação de Cuiabá, o FUNED, durante o exercício de 2009. As falhas, no entanto, ocorreram, segundo o conselheiro relator Humberto Bosaipo, devido ao controle interno ineficiente do órgão, uma vez que as impropriedades tiveram, na maioria das vezes, cunho formal e contábil e não causaram prejuízos ao erário. O conselheiro ainda observou que, em 2009, quando o fundo também foi administrado pelo gestor Permínio Pinto Filho, houve economia orçamentária de R$ 29.781.000, o que significa que para cada R$ 1 de despesa autorizada, foram gastos 83 centavos. Diante dos dados positivos, os conselheiros do TCE votaram pela regularidade das contas de 2009 do FUNED, com determinações e aplicação de multa ao gestor Carlos Carlão Pereira do Nascimento. Veja agora como os conselheiros do TCE julgaram as contas de 2009 do consórcio do Vale do Juruena. Voto no sentido de julgar regulares com recomendações e determinações legais das contas anuais de gestão do consórcio intermunicipal de saúde de Juruena. Dentre as recomendações, o conselheiro relator alertou para que a administração do consórcio promova a capacitação do servidor responsável pela contabilidade do consórcio ou efetue a contratação de profissional apto para tal função. O conselheiro ainda determinou que o gestor Altair Antônio Peruso pague multa de R$ 2.310 devido ao envio de documentos com atraso ao TCE. Durante a análise do balanço, o TCE identificou algumas falhas cometidas pela administração do consórcio, mas que, no entendimento do relator do processo, não indicaram prejuízos ao erário municipal e que, portanto, não prejudicaram a análise do balanço, que foi avaliado como regular pelo TCE. Não há nada nos autos que indique má-fé do gestor de desvio de recursos públicos e dano ao erário. E as contas do Fundo de Assistência de Chapada dos Guimarães são julgadas irregulares. Entenda o porquê na reportagem. O Fundo Assistencial de Chapada dos Guimarães esteve em 2009 sob a responsabilidade do gestor Vidal Bezerra de Medeiros. Conforme os apontamentos feitos pela equipe de auditoria lotada na terceira relatoria, o diretor do fundo praticou 34 irregularidades durante a administração. Entre as mais graves está o fato de não ter recolhido a contribuição previdenciária ao INSS das parcelas patronal e de servidores, no valor de R$ 150 mil, contrariando a Constituição Federal. O mesmo erro ocorreu com a contribuição previdenciária ao RPPS, desta vez no montante de quase R$ 190 mil. Os erros identificados nas contas fizeram com que o conselheiro Alencar Soares, relator desse processo, votasse pela irregularidade do balanço. Além disso, o gestor foi condenado a devolver com recursos próprios pouco mais de R$ 13 mil aos cofres públicos. O diretor do Fundo Assistencial de Chapada dos Guimarães também recebeu multa de R$ 3.300 do TCE. Em virtude das impropriedades remanescentes, representar atos de gestão inconstitucionais, ilegais, ilegítimos e de natureza grave, comino
Ao citado gestor, a multa pecuniária de 100 UPF em face da prática de atos com grave infração à norma legal e devido ao envio intempestivo das cargas do sistema PIC. Outro processo também julgado em sessão plenária foi o balanço da Companhia de Desenvolvimento de Cáceres. Confira os detalhes. As contas da CODEC, Companhia de Desenvolvimento de Cáceres, município que fica a 250 quilômetros de Cuiabá, foram julgadas regulares, mas com determinações. Isso porque, durante a análise feita pela equipe técnica da 5ª Relatoria, cujo responsável é o conselheiro Valdir Teis, foram identificadas despesas indevidas, como o pagamento de multas e juros por contas pagas fora do prazo, o que gerou a determinação de que a prática seja evitada e que a gestão devolva aos cofres públicos o valor de 69,42 unidades padrão fiscal, o que corresponde a R$ 2.290,86. Quanto à possibilidade de penalizar o gestor Túlio Fontes pelo atraso no envio de informações ao TCE, o relator do processo explicou por que isso não pode ser feito. Eu só constatei aqui apenas um ressarcimento correspondente a 69 UPFs, salvo engano, e não vejo, sim, 69,42 UPFs, e também consta no voto original a aplicação de 350 UPFs de multas em relação ao PLIC, mas essa companhia não está obrigada à apresentação mensal das informações no aplique. O relator conselheiro ainda destacou que a reincidência nas impropriedades apontadas podem ensejar a irregularidade das contas referentes ao exercício de 2010, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Nós ficamos por aqui. O TCE Notícias, a informação como instrumento de cidadania, ainda está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo amanhã neste mesmo horário. Até lá! Amor, olha isso! Isso, um buraco Que no meio da absurdo! sala. Calma, minha senhora, a construtora já entregou o apartamento e nada que um tapetinho não resolva. O direito que você tem em casa, o Código Civil também garante nas obras públicas. Elas são feitas com o seu dinheiro. O gestor tem até 5 anos para exigir o reparo nas rodovias E prédios públicos. Quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie ao TCE, Tribunal de Contas de Mato Grosso.